Porque a Disney acabou com o meu Star Wars. A Disney acabou com o meu Indiana Jones. Sempre, sempre tem essas discussões quando a gente fala de filmes originalmente da Lucasfilmes que foram parar aí na mão da Disney. Só que eu tenho algumas coisas para falar desse filme novo. Indiana Jones 5 tá estreando aí nos cinemas e vou te dizer uma coisa, é muito bom. Seja bem-vindo ao Não Alimentos Mis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre essa grande estreia aí, uma das mais aguardadas e mais temidas, que é a continuação, o último filme do Harrison Ford como o nosso heróico arqueólogo, explorador, que é o Indiana Jones. Ele já revelou em entrevistas que seria sua despedida e a gente tem aí um final. E vou dizer pra vocês, eu gostei muito do final desse filme. Porém, se será o último filme ou não, a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Eu vou trazer algumas teorias, algumas realidades em volta dessa saga e tudo o que a gente pode esperar e o que eu achei do filme Indiana Jones e o Chamado do Destino, quase aí 15 anos depois do último filme da saga. E a verdade realmente é essa. Quando a gente toca em histórias de ícones, de personagens que vivem na nossa memória, que fizeram parte da nossa infância, que muitas vezes fizeram a gente ter vontade de ser um arqueólogo, um historiador, né, de desbravar o mundo atrás de relíquias. Só que é difícil quando a gente está falando de personagens feitos por atores reais e atores que envelhecem. E o Harrison Ford não é mais um garotinho. Ele tem aí o final da sua jornada e é bem tratado como um final, mas eu vejo que não um final do ícone, não um final do que representa Indiana Jones, mas realmente da aposentadoria do Harrison Ford em relação ao papel. Até porque ele já não tem mais força para aguentar o ritmo que o Indiana Jones precisa ter em suas aventuras. E o seu personagem, ele reflete muito isso nesse filme também. Apesar da gente ter cenas aí muito boas dele andando a cavalo, dele escalando ali uma montanha, né, uma caverna, a gente vai ter momentos em que são colocados o personagem ali, aquela ação desenfreada, angustiante, típica do Indiana Jones. Mas é muito vagarosamente também. E tudo bem, é bonito ver ele encerrando ali a sua, digamos, carreira de uma maneira aonde ele se sinta vivo ainda, mesmo, né, tendo questões a serem resolvidas. E nesse filme que pretende ser isso, que pretende colocar o Indiana Jones num lugar confortável no final, ele vai fazer isso muito bem. E eu acredito que esse roteiro, ele conseguiu trazer tudo que a gente gosta, principalmente pela trilogia original lá dos anos 80, né, do Spielberg e do George Lucas, mas lembrando que o filme lá de 2008, também dirigido pelo Spielberg, não foi tão bem assim. Até porque a gente vai ter questões ali familiares e personagens que são chatos, não vão bem no filme e a história acaba se perdendo em muitos momentos. E nesse novo, com a direção do James Mangold, que fez Logan, que fez Ford versus Ferrari, que vai fazer o novo filme de Star Wars, né? Ali, os primeiros Jedi, que era para ter feito o filme do Boba Fett, mas ele acabou descartando, né? Afirmou até mesmo essa semana em entrevista que o filme do Boba Fett não vai acontecer. E isso, né, por conta lá do famigerado Solo, o filme que também não foi bem. E vamos amarrar isso. O Solo que não foi bem, o filme de Star Wars, com um outro vendo o Harrison Ford, vendo o Han Solo no filme, não deu certo. Aí a gente vai pensando muito no futuro aí do Indiana Jones como saga que vai continuar. Por que vai continuar?
porque é uma saga lucrativa. É um personagem muito querido, é uma história que todo mundo gosta. Porém, até que ponto a gente precisa continuar focando no mesmo assunto o tempo todo? Até porque aqui ele retoma toda a sua função ali com os nazistas, né? O que a gente tem na teologia original, né? Os três primeiros filmes, que é essa batalha, essa luta contra os nazistas, né? Que eles querendo pegar as relíquias, sempre tem algo para acontecer, sempre tem um poder para ser desvendado. E aqui eles conseguem colocar o elemento ali dos nazistas, dessa luta, desse passado, muito bem. Porque no filme, agora, a gente vai acompanhar o Indiana Jones, já aí velhinho, né, nos anos de 1969, em plena corrida espacial, homem chegando à Lua, e ele tá aí já há mais de 10 anos se dedicando exclusivamente à universidade. Mas ele tá sozinho. Cadê o filho? Cadê a esposa? Sabe? Ele tá num momento de aposentadoria ali como professor na universidade. É muito legal uma cena dele dando aula, é claro, explicando o artefato principal em que eles saem ali na caçada durante o filme. Mas é as alunas bocejando, olhando pro lado, sabe? Porque dos primeiros filmes é as garotas babando em cima do professor bonitão lá dando aula para elas. Agora, né, ele já é um senhor de idade e ali em pleno final dos anos 60, ninguém tá dando muita bola porque ele tá falando ali em aula. Mas alguém ressurge do seu passado. A personagem vivida pela Phoebe Waller-Bridge, ela é ali alguém que ele conhece desde sempre e que traz para ele um artefato para ser perseguido, que pode fazer com que o passado mude. Um artefato criado pelo matemático Arquimedes e que pode mudar os rumos lá da guerra. Qual guerra? A Segunda Guerra Mundial. É esse o rolê do filme. Então ele é muito prático, porque tu tem apenas esse objetivo, né? Apenas essa missão de conseguir achar as peças desse artefato e não deixar cair em mãos erradas, nas mãos do nosso vilão, que aqui é vivido pelo Mads Mikkelsen, que tá muito bem como vilão, ele sempre fazendo papel de vilão, pobre homem, mas ele se dá bem e muitas vezes não colocam ele em personagens tão bons. Lembra ele de Doutor Estranho? Não gosto muito dele lá, mas aqui ele consegue passar um medo, um poder, sabe, uma ambição em relação a esse objeto que funciona. E daí as perseguições dele atrás, é claro, do Indiana e da personagem, a Helena, né, vivida pela Phoebe, que por sinal, maravilhosa, é um espetáculo. Ela com o Indiana Jones, é um espetáculo, ela atuando ali com Harrison Ford. E ela tem um charme, ela tem uma malandragem, ela é esperta e ela é arqueóloga. Isso me lembrou um personagem que tem em Star Wars, que se vocês não conhecem, por favor, leiam os quadrinhos de Star Wars, tem coisas muito boas lá, que é a Doutora Aphra, que é uma arqueóloga, que tem esse estilo Han Solo de ser. Ela não tem um caráter muito bom, por mais que ela ache artefatos importantes, encontre esses artefatos, isso não vai para um museu, isso não vai para uma universidade ser estudado, isso vai ser contrabandeado. E a personagem da Phoebe, ela tem essa aura, ela tem esse estilo, ela é dúbia, mas a gente percebe que existe uma questão, um amor, ela tem ali uma coisa em relação ao passado dela que vincula ela a esse artefato, que é bem interessante. E a dinâmica ali do Indy com ela, com a Helena, é maravilhosa ao longo do filme todo. Ela é esperta, ela é sagaz, ela pega as coisas junto com ele, sabe? E mesmo na correria, tem uma cena inicial
não é inicial, mas ali final do primeiro ato, basicamente, em que ele tá sendo perseguido pelos capangas ali do personagem do Mads, que é um nome difícil, tá? Eu não decorei o nome dele, mas o personagem do Mads tem os seus capangas, eles até não são tão caricatos, os capangas, mas são capangas genéricos, aleatórios, tem um fortão, né, do tamanho de uma torre, um outro pau mandado, mas eles funcionam exatamente nessas cenas que estão perseguindo o Indy e ela, e daí saem, né, no meio ali de uma parada, de um desfile, no meio de Nova York, é muito bom. A cena inicial, né, toda a questão de rejuvenescerem o Indiana Jones, né, o Harrison Ford, para algumas cenas que tem no filme, algumas partes que tem no filme, é bem no começo, é muito boa. Disney, perfeita rejuvenescendo seus personagens. Eu fiquei olhando muito o olho, assim, né, das partes que aparece o Indiana Jones jovem. Ali, basicamente, aparece o final da Segunda Guerra Mundial, bem ali no final. Então tá muito bom. Tu não percebe a estranheza de ser um CGI, tá? Ele tá bem natural e tem umas partes que vem bastante luz no rosto dele, sabe? Tipo uma lanterna, então dá pra ver que não fica o tempo todo no escuro. É claro que o diretor aqui não usa tão bem, talvez, as sombras como um elemento clássico ali que o Steven Spielberg usou nos filmes, né? Principalmente no primeiro, aquela coisa, sabe? De chegada do personagem, aquele visual do Indy, mas ele consegue colocar cenas que ficam ali boas, mesmo usando um Indiana Jones velho ou mesmo usando um Indiana Jones rejuvenescido aí pelo CGI. E tem essa cena aí basicamente no passado, digamos assim, no início, que é uma perseguição de trem, de moto, e olha, interessante. Tem, é claro, umas partes que tu vê que é muito tela verde, mas são pouquíssimos esses momentos em que tu sente essa estranheza. Tem muitas partes que são à luz do dia, que é no mar, sabe? Que é com aquele solzão, fica muito bonita as cenas. Ele tem um tom, uma coloração e os objetos ali dos anos 60, do final dos anos 60, que dão também uma magia de coloca a gente naquele período. Isso tudo funciona muito bem. Mas ele vai ser bom porque a sua história é muito simples, tá? Tem viagem no tempo? Tem. Até porque esse artefato que eles estão atrás é relacionado a isso, sabe? É a possibilidade de tu viajar no tempo. E isso é explicado de uma maneira extremamente, sabe, fácil de entender. Tu não fica questionando, tu não fica pensando as possibilidades, mas isso aí não, sabe, até as coisas que não poderia ser, eles colocam no próprio texto, sabe, questionando. Então o filme se faz muito fácil, sabe? Ele não quer complicar. É um momento onde o Indy ele tá passando por lutos, sabe? Não é só lutos de perdas de pessoas ou, né, de um casamento falido. É luto também pela profissão ali de professor, que tá acabando, que tá se aposentando, mas também é luto pela pessoa que ele era e não é mais. Tá, mas ele não é mais por quê? Porque ele não consegue mais, sei lá, correr atrás de alguém, andar a cavalo da mesma maneira, ou fazer tais coisas com aquele vigor que ele tinha há 30 anos atrás. Não, não é, sabe? É o espírito aventureiro. Então, esses lutos, essas pequenas mortes, que não são geralmente físicas, não são geralmente pessoas, mas a morte interna de quem tu foi um dia, né? E se essa possível perda de quem tu foi, ela é possível ser resgatada. Então, é uma jornada muito bonita do Indiana Jones nesse momento, nesse filme, sabe? É um momento em que ele se vê no final da sua carreira,
do seu momento como o glorioso Indiana Jones aventureiro, mas será que essa aventura tem que morrer só porque ele já está numa idade em que talvez as coisas não fiquem tão fáceis para ele naquele momento, né? É complicado, é doloroso, sabe? Tem pessoas mais novas, mais aplicadas, mais espertas, talvez o mundo tá mudando. Em que isso vai impactar ele? Então é muito bonito quando eles colocam isso, como o diretor, que também é co-roteirista, vai fazendo isso ao longo do filme, que tem 2 horas e meia, mas tu não sente porque tu tá ali junto com ele, sabe? É uma despedida, mas não é uma despedida. É muito bonito como isso tudo é colocado. E mesmo o Steven Spielberg, né, não estando na direção, ele, é claro, foi consultor aí do diretor, né, deu algumas dicas, tava ali, né, dando aquele suporte, mas foi o James que teve todas as decisões importantes do roteiro. E é isso que eu quero bater na tecla. As pessoas não precisam morrer para tu dar um fim para as coisas, sabe? As pessoas, e principalmente nossos ídolos, né? Aqueles com quem a gente conviveu, nem que seja aí na ficção de filmes, eles merecem um final digno, eles merecem um final bonito. E a gente precisa aceitar os finais. As coisas vão continuar de alguma maneira, mas a gente precisa aceitar os finais. E esse filme faz a gente viver isso. Faz a gente mostrar que existe esperança, existe outras coisas, mas o fim, ele acontece, sabe? A vida, ela continua, mas algumas coisas, elas precisam ser encerradas. Aí entra as questões de continuação aí do filme, né? Se é possível que tenha outros, um 6, uma série. É claro que Indiana Jones em quadrinhos, animação, ok, né? É da saga, é da franquia, mas como filme live action em tela, depois desse filme vão ter que dar uma parada e pensar. Porque lembra que eu falei lá do Han Solo sendo vivido por outro ator, aquele filme que ninguém queria, né? Pois então, não que o ator era ruim, o ator era muito bom, mas já imaginaram outro ator vivendo o Indiana Jones? Não, né? Complicado. E daí vem toda a questão aí do CGI, né? Que foi muito bem feito no filme. Foi muito bem feito, né? Rejuvenescer ele, rejuvenesceram o personagem do Mads. Ficou perfeito, ficou muito bom. E, sei lá, daqui 2 anos, 1 ano, vai ficar melhor ainda eles fazendo isso. Mas também me parece uma coisa estranha. É como se tu quisesse tirar da aposentadoria quem já deu tudo pra ti, cara. Eu já entreguei tudo que eu podia. Aí a gente pode ter um reboot, outro Indiana Jones, começar toda a história de novo. Pode ser. Claro que pode ser. O que eles querem? Lucro em cima do produto. E Indiana Jones é lucro, é produto, e eles vão sugar tudo que for possível. Mas tudo vai ter que ser muito bem pensado. Aí falam, né, de quem poderia substituir nos próximos filmes, ser um outro personagem, não exatamente o Indiana Jones, mas usar, né, digamos, um 007, um nome que se usa para representar aquilo que se faz, digamos assim, mas não ser ele. A Phoebes, né, que faz aí a personagem da Helena, ela tem estudo, categoria e charme, sim, para ser uma protagonista de um futuro Indiana Jones. Gostaria muito, porque ela tá muito bem, sério, observem a maneira como ela trata tudo, como ela age. Ela com o menininho lá, que é o seu ajudante, no qual ela tá sempre em volta, né, que é o Ted, vivido pelo Ethan. Muito bom. Pode ser futuramente aí pegam o Ted, né, esse personagem mais novo, a partir da convivência com o Indiana Jones e com a Helena, ele pegue o nome Indiana Jones para fazer algumas coisas no futuro e vire, né, aí mais um personagem na franquia, se não quiserem uma mulher, porque sempre é um problema ser uma mulher. Pode ser.
a gente vai lembrar aí do filho do Indiana Jones, vivido pelo Shia, lá do filme 4 de 2008. Tá explicado no filme 1, 2 linhas ali de diálogo, de fala, o que aconteceu com ele, o porquê ele não está nesse filme, e ainda bem, tá? Porque o personagem lá não funcionava, o personagem aqui não funcionaria, e ele, como um Indiana Jones por conta do legado do pai, também não ia funcionar. Então eu gostei muito da solução, uma solução muito simples, né? E ok, deixa pra lá, finge que não existiu esse guri e deixa ele convivendo ali com a personagem da Helena e com o garotinho, né? O Ted. Talvez daí surja o legado do Indiana Jones. Para mim, seriam as coisas mais fáceis e que funcionariam, já que foi muito bem tratado nesse filme, mostrando o potencial do Ted, o que ele é capaz de fazer, é um garoto muito esperto, mostrando todo o potencial da Helena, sendo extremamente inteligente, extremamente sedutora, tudo que ela precisa, ela é nesse filme. Então, para mim, fica apenas o gostinho de que bonito esse final. Esse final que eu queria. Esse final que eu queria pro Han Solo, tá? Era isso que eu queria pro Han Solo no final. Mas aqui eles conseguiram tratar de uma maneira muito bonita e muito respeitosa com o legado de Indiana Jones. O diretor, o James, conseguiu também abraçar muito bem o legado aí dos filmes do Spielberg, né? Ele traz muita grandeza, ele traz muitas cenas de perseguição, muitas coisas envolvendo ali o estudo e aquela coisa, aquele joguinho que eles fazem, descobrir mais sobre os artefatos, o que eles representam, o que eles podem ser, e trazer o vilão sendo os nazistas novamente, funciona para terminar toda essa história. Um filme que me deixou muito feliz, é um filme que vai deixar você feliz de assistir, não se preocupe com finais. Mas agora com spoilers, coisas essenciais que aconteceram se você quiser saber. Falei do Mute, né, o personagem vivido pelo Shia, o filho do Indiana Jones com a Marion. Final de O Reino da Caverna de Cristal, né? O Indiana e a Marion finalmente se casam, né? Vivem juntos. O filho, né? O Mute tá ali. Tem toda uma brincadeirinha do chapéu voando até ele, né? No final do filme. Ele pega, quando ele quase coloca o Indy, tira da mão dele, coloca no... Não, meu filho, não vai ser tu ainda. Ainda bem que não. Nesse filme, que se passa em 69, né? A gente vê que o garoto não está mais ali. Por quê? Porque ele foi pra guerra, daquele jeito que ele era, né, muito imprudente, querendo afrontar o pai, vai pra guerra, né, a guerra do Vietnã, ele se alista, vai e acaba morrendo. E a explicação toda é que no luto da perda desse filho, o casamento da Marion e do Indy acaba também perecendo. Eles acabam se separando, ela pede o divórcio. Então, eles estão em processo de divórcio aí no início do filme, e ele está em processo de se aposentar da universidade. Ele está, então, muito sozinho, sabe? Esse filme é muito... o sentimento dele de solidão, de perda do filho, do casamento, da profissão, das suas aventuras. E quando chega a personagem ali, a Helena, que é sua afilhada, ela se formou em arqueologia, outro professor, parceiro arqueólogo dele, né, acabou encontrando e descobrindo esse objeto, esse artefato, que é esse tipo um relógio de Arquimedes, que pode fazer com que eles vão para tempos, sabe, diferentes. Eles vão para o passado ou vão para o futuro. Então, ali, eles conseguem mexer. E toda a questão é que o personagem do Mads achou isso lá no final da Segunda Guerra Mundial. Ele ia levar isso para o Hitler, né? Só que é claro que o Indy e o pai da Helena conseguem pegar e ficam com esse objeto. O pai da Helena fica obcecado naquele objeto, estudando e descobrindo. E é claro que aquele objeto vai parar na mão do Indy durante todos aqueles anos. Ela cresce e o pai
como acabou morrendo, enlouquecido por aquela busca, por aquele objeto, aquilo faz com que ela também vá atrás do objeto. Só que como ela é malandra, ela quer leiloar, ela quer vender, ela quer fazer um contrabando daquilo, mesmo ela sendo arqueóloga, mesmo ela estudando, mesmo sabendo que aquele objeto era importante para o pai, e que o pai, no final das contas, queria destruí-lo, porque sabia o poder que aquilo tinha, já que, né, que se caísse na mão ali de algum vilão, eles poderiam voltar no tempo e fazer com que Hitler fosse o vitorioso na guerra. Eles acabam indo nessa caçada, porque o objeto está dividido em dois. Tudo que a gente vê de passado do Indy rejuvenescido é fazendo, digamos, essa lembrança do que acontece no final da Segunda Guerra Mundial, quando eles acham esse objeto na mão ali do personagem do Mads, conseguem pegar e vida que segue, né? A guerra termina e eles continuam. É aí que tá todo o rolê. Toda essa versão mais nova não é porque ele vai pro passado. Ele até vai, mas ele vai como ele ali já um senhor de idade. E no final é claro que o Mads, né, o personagem do Mads, o vilão, consegue juntar as peças, consegue achar tudo naquela perseguição deles tentando pegar antes dele e tal. E eles vão, né, ir para esse vórtice temporal, né, tentar ir pro passado a tempo de destruir o Hitler. No caso, o personagem do Mads, que era nazista, queria destruir o Hitler, queria matar o Hitler para poder tomar o lugar, né, para seguir ali, mas de maneira diferente, já que ele viu no que o Hitler errou. Era igual o Hitler, só que ele queria tomar o poder. Essa é a questão. E claro que isso, né, acaba indo para lugares errados. Eles não vão para o tempo certo, eles acabam indo ainda mais pro passado, no tempo lá do Arquimedes. E naquele momento o Indiana Jones leva um tiro, né, um pouco antes ali deles cruzarem o tempo, deles fazerem essa viagem, né, no tempo. E ele quer morrer ali. Só que é claro que a personagem da Phoebus não vai deixar ele ali, porque ele iria alterar a história. E isso não poderia acontecer. Nem o Arquimedes poderia ficar com o objeto, né, o artefato que eles tinham. Ele tinha que construir o dele, tinha que tudo que acontecer da maneira que aconteceu. Então não se preocupe. O Indiana Jones não morre no final do filme, tá? Ele consegue sobreviver, apesar de ter sido baleado pela 10ª vez, né? Ele resiste a tudo e a Marion retorna. Até porque a gente descobre que essa separação que ele diz que é porque a Marion não conseguiu superar o luto da perda do filho e isso distanciou os dois, é porque eles também estavam em luto. Sabe, o Indiana Jones também estava vivendo aquele luto. Ele se distanciou dele mesmo. Então, quando ele encontra a Marion no final e ela pergunta, você voltou? É você de novo? Então, tipo, né, você continua sendo aquele homem por quem eu me apaixonei? E eles, é claro, ficam juntos, dão um beijo no final e é muito bonito a gente ver. E no final a gente só vê que tá ali o chapeuzinho, digamos, secando na varanda. E antes de dar os créditos, tem uma mãozinha que pega. Então, dá a entender que ele sempre vai ser o Indiana Jones. Sempre vai ser ele. O que nos resta pensar é como que eles vão seguir essa história. Assista Indiana Jones, tá aí em cartaz, você vai gostar, tenho certeza. Me conte aqui se você assistiu, o que que achou, o que que esperava, né? Pode ser que realmente você não tenha gostado, mas me conte aqui o porquê que você não gostou, né? Me dê argumentos. Não me vem dizer que a Disney acabou com o meu Indiana Jones, gente. Harrison Ford tá velho, o homem já não aguenta mais. Deixa o homem descansar. Dá um papel onde ele fique sentadinho num divã, que nem a série lá da Apple TV Plus. Assista, é muito boa, por sinal. Mas deixa o homem descansar. A Disney não tá acabando com as coisas que a gente ama. Ela tá dando uma outra visão. Algumas visões a gente não vai gostar. Mas sempre vai ter a visão que a gente mais gostou ali, pra gente ver o tempo todo. Deixem de ser reclamões. E é com isso que eu me despeço. Beijo.